E aí, boa noite, beleza? Boa noite, tranquilo? Vamos fazer aqui uma pesquisa de campo. Quem aqui está aqui que é da onda de Joinville? Levanta a mão. Legal. Das implantações, levanta a mão aí. Top. E as pessoas que são de outras igrejas, levanta a mão aí. Top. Sejam super bem-vindos. Aliás, se alguém levantou a mão do teu lado aí de outra igreja, fala pra ele, cara, seja bem-vindo aí, mano. Até porque não existe outra igreja, nós somos uma igreja, não é verdade? Estamos juntos fazendo a mesma obra pro mesmo rei e pro mesmo Senhor. Cara, eu estou aqui hoje bem empolgado, não com aquilo que eu vou falar, mas com o resultado que pela fé eu vejo a partir do que eu vou falar. Sacou a ideia? Quando eu decidi, de maneira muito racional, a entregar minha vida para a causa de Cristo, eu não pensava em multidões se convertendo. Eu não pensava em cruzadas evangelísticas. Sabe no que eu pensava? Eu pensava numa multidão de líderes, de discipuladores, de pastores sendo formados. E na verdade o meu chamado não é converter pessoas. O meu chamado em Cristo, específico, é levantar uma geração que se comprometa e não ser vítima dela, mas que se comprometa em liderá-la, em estar à frente e assumir a responsabilidade diante de Deus e diante dos homens, de ser chamado filho de Deus. E a pergunta que eu faço é, quem aqui pode ser chamado filho de Deus? Eu posso, você pode? E se você pode ser chamado filho de Deus, sobre você recai uma responsabilidade enorme. A responsabilidade de liderar. A responsabilidade de influenciar. E essa responsabilidade, ela não está detida a poucas pessoas, e escute bem, não está também retida a pessoas que servem e lideram na igreja. Mas essa responsabilidade, na verdade, ela é uma explosão de responsabilidade que atinge todas as áreas sociais, inclusive a igreja. Você foi chamado para influenciar o mundo com a glória de Deus, aonde você estiver. Mas uma coisa que, infelizmente, eu observo, é que muitos de nós, de verdade, muitos de nós, ainda parece que não compreendemos que Jesus não morreu numa cruz para que nós fôssemos para o céu, mas que Jesus ele morreu numa cruz para que nós fôssemos salvos da nossa maneira vazia de viver e consequentemente herdarmos o céu. A salvação, ela não tem a ver exclusivamente e uma visão tão pobre de que eu estou livre do céu, eu ganhei um passe livre para o céu e agora eu não vou mais para o inferno, está tudo garantido, não. Jesus ele veio te salvar da sua maneira vazia de viver, amém? E te salvando dessa sua maneira vazia de viver, ele veio te dar um chamado, uma incumbência fantástica e extraordinária de liderar o mundo. Porque a propósito e a início de tudo, Deus criou Adão e Eva para que eles liderassem a criação. E a restauração de todas as coisas começa por esse entendimento. Nós fomos chamados para liderar, você foi chamado para representar a liderança e a autoridade de Cristo aonde você estiver. Aonde você estiver. Como o Alex mesmo estava falando sobre vida integral com Cristo.
Eu quero ler um texto, está lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 26, que diz assim: sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e eu não luto como quem esmurra o ar. Esse texto ele é muito louco, porque ele revela a vergonha da vida de muitos de nós, que correm, Deus lá sabe para onde, e que lutam, Deus lá sabe o porquê. E Paulo está dizendo que não, que ele não é desse tipo de gente. Ele é um tipo de gente que foi salva, e agora após a salvação, tem um rumo, tem um norte, tem um propósito, tem um alvo, tem uma causa para ser lutada. E hoje basicamente eu estou aqui para dizer para você o seguinte, velho: suba na arena, suba no ringue da sua vida, pare de ser vítima dela, pare de ser vítima da sua própria existência e assuma a responsabilidade que Deus lhe garantiu e lhe confiou de liderar, de influenciar, de impactar, e não impactar com adesivo "Jesus te ama" no carro, mas impactar com uma vida que transmita o amor de Deus por onde você estiver. E isso é influenciar o mundo para a glória de Deus. Portanto, eu quero fazer uma pergunta para que a gente comece a falar. Eu não comecei a falar. Eu, particularmente, assumi um tempo, uma atitude bem firme na minha vida. Sabe qual atitude foi? Eu não quero mais ser vítima. Eu não quero mais ser um problema para o mundo. Mas eu quero fazer parte da solução para esse mundo. E a pergunta que eu te faço é: se você tem o mesmo desejo de não mais ser um problema para o mundo, um problema para os governantes, um problema para a sociedade, um problema para a sua família, um problema para a sua igreja, um problema para os seus amigos, um problema para a sua esposa, mas você quer ser parte da solução. Quantos aqui querem ser parte da solução? Amém. Começa com querendo, não é? Agora vamos falar de realização. Vamos orar? Baixa tua cabeça, fecha seus olhos. Senhor, revela-nos a tua palavra de maneira clara, evidente e cheia de autoridade. Que não saiamos aqui com a impressão de que fomos a um evento legal, mas que saímos aqui com um firme posicionamento de lutar. Lutar pela nossa vida, lutar pela nossa família, lutar pelo ser humano, lutar pelo mundo. Levanta-nos, ó Pai, como guerreiros em meio a um mundo caótico, para que possamos liderar esse mundo e manifestar a Tua glória com a nossa influência. No nome de Jesus que eu oro. Amém. Sabe uma coisa que eu estava percebendo e pensando há algum tempo atrás? E eu não sei se você concorda comigo, mas a nossa geração, ela é uma geração pobre de heróis, muito pobre. Por quê? Se for algumas gerações passadas, a gente vai ver alguns heróis bem emblemáticos, como por exemplo, Nelson Mandela, Martin Luther King, Madre Teresa de Calcutá e tantas outras pessoas que a gente olha e fala: uau, eles são fantásticos, eles são incríveis. Mas os heróis da nossa geração, vamos ser bem claros, não são herói coisa alguma. Os heróis da nossa geração é o Marco Velho, que desceu o Morro da Vossa Ovelina. Os heróis da nossa geração que são bons não existem, que é o Batman, o Super-Homem, os Vingadores. Se a gente for olhar de maneira muito evidente, a nossa geração é uma geração pobre de heróis.
pobre de pessoas que se posicionam de maneira real e não figurada, para de fato fazer algo de relevante nesse mundo. Mas sabe o que eu percebo? É que, na verdade, a nossa geração não é pobre de heróis. A nossa geração é pobre de pessoas que queiram dedicar as suas vidas para serem relevantes. E por consequência não gera heróis. Porque os heróis não nascem da noite para o dia. Martin Luther King não acordou de manhã e falou, vou lutar pelas causas civis. Foram anos de trabalho, de formação, de influência, até então ele ser o doutor Martin Luther King. Da mesma forma, Nelson Mandela. Foram anos, enfim, acreditando, depositando a vida por uma causa. Mas, de certa forma, deixa eu fazer uma pergunta. Quem aqui quer morrer dormindo? Levanta a mão. Tipo, dormindo. De boa. Estou lá dormindo, pá, morri. Ah, legal. Quem quer morrer dormindo? Vai, levanta a mão. A gente tem que pensar nisso, a gente vai morrer um dia. Sabe de uma coisa? Eu não quero morrer dormindo. Por que eu não quero morrer dormindo? Porque eu não quero morrer me perdendo meu tempo. Já que eu vou morrer, então que eu esteja acordado e fazendo algo útil. Mas o problema da nossa geração é que a gente quer morrer dormindo. Porque, na verdade, esse é o retrato da nossa geração. Uma geração que dorme. Uma geração passiva. E normalmente se diz que a gente quer morrer fazendo aquilo que a gente gosta. E o que mais a gente gosta de fazer? Dormir. Feriado serve para quê? Dormir domingo. Dormir sábado. Dormir e depois ir para a onda dormindo. No culto. E isso retrata uma passividade. Isso retrata uma falta de vontade. De lutar, de vencer, de se engajar numa causa, de pagar um preço por uma causa. E o que é interessante é que, olhando para o mundo real, será que nos faltam motivos para lutar? Porque talvez você pense, Lipão, a gente não tem herói porque não existem motivos para lutar. Será? Será que a má educação não é um motivo para lutar? Será? Será que a corrupção não é um motivo para lutar? Será que a ignorância espiritual da igreja brasileira não é um motivo para lutar? Será que a escassez do evangelho na Europa não é um motivo para lutar? Será que a falta de atendimento médico não é uma causa para lutar? A pergunta que eu te faço é, nos faltam motivos para lutar? Não faltam motivos para lutar. Na verdade, os motivos, eles estão batendo na nossa porta de maneira muito clara todos os dias. Basta você curtir a página do R7, você vai ver vários motivos diários para lutar. Basta você assistir a Globo News ou assistir qualquer tipo de jornal, você vai ver inúmeros motivos pelo qual lutar. Mas sabe qual é o problema? Sei que vou arrumar briga falando isso, mas dá nada. Estamos aqui para lutar. O problema é que a gente acha que luta indo protestar na rua. Sabe? Vamos lutar pelo Brasil. Uau! Fora Dilma Rousseff. Pergunta que eu te faço é, você tem se preparado para ser um professor dessa próxima geração? Não, eu quero ganhar dinheiro. O que adianta protestar? Fora governo socialista, comunista. Você tem se preparado para ser um político não corrompido? Você tem se preparado para isso? Sabe quantos aqui no nosso meio, e é óbvio que isso é uma amostra de uma geração toda, que olha para o mundo e fala, esse mundo está uma grande nhaca. Mas olha para esse mundo que está uma grande nhaca e fala o quê? Eu luto protestando. Eu luto indo para a rua, e não tem nenhum problema ir para a rua. Não pense que eu estou falando que é errado a gente fazer isso. Pelo contrário, isso faz parte da democracia. Mas o que eu estou falando é que isso não é uma postura de luta.
O maior protesto que nós deveríamos fazer, sabe o que é? Não faltar à nossa faculdade. Para não ser um incompetente quando você for um médico. O maior protesto que você deveria fazer é obedecer às autoridades. O maior protesto que você deveria fazer é querer ser um professor. Aí o que acontece? Vem a massa gospel, né? Vamos lutar pelas causas de Cristo. Vamos fazer um protesto em Brasília contra o aborto. Legal, vamos levantar um monte de placa e dizer Deus odeia o aborto. Joia! Mas aí, qual é a solução para o aborto? Levantar uma placa? Tipo, estou ajudando o mundo, Deus odeia o aborto. Fiz minha parte, lutei. Será que você está disposto ou disposto a adotar uma criança no qual a mãe abortaria? Será? Será que você está disposto a entregar a sua vida para fazer um orfanato? Será? Eu tenho certeza que se você tivesse um orfanato, o índice de aborto diminuiria pelo menos 20 crianças. Isso é lutar. Ah, essa educação está uma nhaca. Vamos fazer greve. Nada de faculdade, nada de escola durante 2 meses. Vamos lá, eu já fui estudante, gente. A gente sabe muito bem qual é a nossa intenção atrás disso. A nossa forma de lutar é uma forma mentirosa, hipócrita. Não é vamos colocar a mão na massa. É alguém coloque a mão na massa para nós. Não é vamos fazer a diferença, mas é alguém pode fazer diferente, porque eu não estou gostando disso aí, que palhaçada. Aliás, eu pago meus impostos. Que, aliás, é uma grande mentira, que você sonega eles. Nós precisamos, de fato, nos comprometer com uma luta real. E a pergunta que eu quero fazer para você é, você tem se preparado para ser um empresário justo? Você tem se preparado para ser um empresário que vai pagar salários justos para os seus funcionários? Você tem se preparado para ser um pastor que se posicione de maneira convicta e clara e com autoridade no meio de um mundo com o evangelho distorcido? Você tem se preparado para isso? Você não tem se preparado para isso? O teu desejo de fazer a diferença é só uma maneira hipócrita de você se auto-justificar diante do mundo. Entenda uma coisa. Preste atenção nisso. Dedique a sua vida a alguma causa, ou a sua vida vai ser a causa de outras pessoas. Você entendeu? Olha para quem está ao teu lado e fale isso. Dedique a sua vida a uma causa. Senão, a sua vida será a causa de outros. Dedique a sua vida a uma causa. Caso contrário, a sua vida vai ser a causa de outros. Se nós nos dedicássemos, por sermos políticos responsáveis, ninguém poderia e precisaria ter a causa de combate à corrupção. Não é verdade? Se você não se chapasse de maconha o dia inteiro, não precisaria ter clínica de reabilitação. Se você não saísse dando a franga aí para todo mundo, ninguém precisaria lutar contra o aborto e nem colocar clínicas e orfanatos e coisas do tipo. Você está entendendo? Dedique a sua vida a uma causa, porque senão você vai ser a causa de outros. Sabe, se você é um tipo de cristão que vem na igreja, senta a tua bunda na cadeira, e isso não faz diferença nenhuma na sua vida, saiba de uma coisa, você é a causa de muita gente. Você está desperdiçando o tempo de muita gente. Enquanto nós deveríamos estar tendo causas mais nobres, a gente está tendo causas tipo assim, o apacentador quer desistir do GP, vamos interceder por ele. Enquanto tem criança que está morrendo de fome, o apacentador está desistindo do GP.
Ah, fulano de tal ficou de mal. Ficou de mal. Eu ouvi essa expressão esses dias, que eu fiquei até admirado. Falei, pô, quantos anos ele tem? Não, ele ficou de mal. Por que ele ficou de mal? Ele ficou de mal porque, não sei, tal fulano falou não sei o que lá para ele. Dedique a sua vida a uma causa, você será a causa de outros. E quando você se dedica a uma causa, sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Você vai olhando para a sua vida e vai vivendo ela de maneira tal que ela vai sendo transformada sem você perceber. Dedique a sua vida a uma causa ou ela será uma causa de outros. Olha só que Hebreus, o escritor de Hebreus diz lá em Hebreus capítulo 5, versículo 12. De fato, embora a esta altura do campeonato, vocês já devessem ser mestres. Vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Sabe o que o escritor de Hebreus está falando? Embora a essa altura, vocês devessem estar sendo parte da solução do mundo. Embora a essa altura, vocês devessem estar indo para o Nepal ajudar, em causas humanitárias. Embora a essa altura você devesse estar implantando igreja no Oriente Médio, tem gente que está perdendo um tempo com você. Por quê? Porque você ainda não entrou no ringue da sua vida. Você ainda é uma vítima da sua própria existência. Dedique a sua vida a uma causa. Talvez você olhe para isso e diga, beleza, Lipão, mas como eu posso descobrir para que lutar? Como se descobre os motivos para lutar? Como? Será que eu assisto uma televisão e de repente Deus olha e fala, vai para o Nepal? Eu falo, uau, vou para o Nepal. Será que é dessa forma? Não. Entenda uma coisa, se descobre motivos para lutar, lutando. Simples. Por exemplo, Davi, vai cuidar das ovelhas. Essa é a causa da minha vida, cuidar das ovelhas. Vem um urso, vamos bater nesse urso. Vem um leão, vamos dar um mata-leão no leão. Veio o pai mandando, Davi, vai levar comida para os teus irmãos. Vamos levar comida para os meus irmãos. Chega no campo de batalha, tem um gigante afrontando o Deus de Israel. Não vou deixar abaixo, vamos bater nesse gigante. A gente bate nesse gigante. Agora a causa é, seja um líder do exército de Israel. Mas não, agora você vai ser rei. Você está entendendo? Davi, ele não acordou um dia de manhã e falou, uau, Deus está me chamando para ser rei, eu vou ser rei. Davi, ele acordou um dia de manhã, o pai jogando um balde de água nele, falando, filho, vai lavar a louça. E Davi acordou e falou, é para isso que eu nasci, vou lavar a louça. E enquanto ele estava lavando a louça, o pai olhou para ele e falou, filho, eu tenho algo mais nobre para você. Vai capinar o terreno. Ele olhou para o terreno e falou, é isso mesmo, vamos capinar terreno. Enquanto ele estava capinando o terreno, apareceu um ladrão, querendo roubar a grama do pai. Tem que inventar alguma coisa rápido. E aí ele olhou e falou, uau, agora minha causa é defender a grama do meu pai. Mas eu quero defender melhor a grama do meu pai. Eu vou me formar, vou ser um segurança. E aí você vai lá, enfim, na escola de segurança, você é destacado como o melhor da turma. Eles olham para você e falam, velho, quer saber de uma coisa? Você vai ser chefe nacional de segurança do Brasil. Claro que eu pulei algumas etapas, mas é mais ou menos assim. Eu quero que você compreenda, cara, é que grandes causas são descobertas,
São descobertos, porque Jesus deixou muito claro que quem é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. E o problema é que nós queremos grandes lutas. Eu quero ajudar no Nepal, mas não ajuda o Nepal da tua casa. Passou um terremoto no teu quarto e não aconteceu nada lá. Tem vítimas, o teu cachorro está debaixo das tuas roupas. E ninguém tira ele dos escombros. Sabe, você chega lá no teu trabalho e você fala, uau, eu vou fazer um orfanato. E o teu patrão olha para você e fala, ei fulano, você tem tal serviço hoje. Você olha para ele, não, eu vou fazer um orfanato. Não. Entenda isso, cara, grandes causas são descobertas quando se cumprem as pequenas causas. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu estou contando a história da minha existência. Eu queria ser um engenheiro para ganhar dinheiro. E quando eu me converti de verdade, que foi um processo bem longo, por isso que eu tenho muita paciência com quem também demora. Verdade. Eu entendo sua dor. Eu tinha na minha mente isso, vou ser um engenheiro e tal, e vou ganhar dinheiro, e vou ajudar a igreja, aqueles pensamentos, sabe, tipo... Entendeu? E aí o que aconteceu? Eu entendi claramente que tinha uma causa para ser lutada. E qual era a causa? O Ministério de Jovens da Igreja, Comunidade Cristã Siloé. E eu olhei para aquela causa e falei, velho, vamos fazer uma parada rolar aí. E eu achava que aquele era o fim. Tipo, vamos fazer um Ministério de Jovens. Vai ser louco. Vai ser demais. Sabe? A gente vai fazer um retiro, vai voltar do retiro e vamos dançar em cima do palco. E eu vou falar, uau, somos os Ministérios de Jovens da Comunidade Siloé. Incrível. Mas aí eu fiz parte dessa causa. E no meio dessa causa eu comecei a descobrir que eu poderia fazer parte, por exemplo, da transformação das pessoas. Eu falei, velho, que louco isso. Agora minha causa é transformar Zé Ruelas em pastores. Agora minha causa é fazer as pessoas terem significado na vida. E sabe, parece que Deus ele vai colocando causas todos os anos, como se fosse uma escada de causas. E hoje, por exemplo, eu estou vivendo na maior causa de todas, da minha existência. E eu olho para ela e falo, uau, é um gigante, é o Golias. Mas sabe o que eu sei? Esse gigante vai cair e vão vir outras causas pela frente. Por quê? Grandes causas nascem da obediência nas pequenas causas. Como se descobre as grandes lutas para batalhar? Batalhando nas pequenas. Batalhando nas pequenas. Seja fiel naquilo que Deus tem te colocado para lutar. Mas sabe o que acontece? Tem um monte de esposa Zé Ruela. Tem um monte de marido Zé Ruela. Que olha para o seu casamento e não faz nada. Não faz nada. E quando eu digo fazer nada, eu estou falando fazer nada mesmo. Não faz carinho e outras coisas estão censuradas. Não faz almoço, não lava louça, não faz nada. Grandes causas são descobertas na obediência das pequenas causas. E assim foi com Davi. Eu gosto muito desse texto, quer ver? Abre lá, Lucas, no capítulo 21, no versículo 12. Lucas, no capítulo 21, no versículo 12. Lucas, capítulo 21, versículo 12. Beleza? Mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês, então os entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governadores, tudo por causa do meu nome. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho, mas convençam-se de uma vez por todas, de que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender. Tá aí, tá bom. Eu gosto desse texto, sabe por quê?
Porque esse texto, ele dita o ritmo da obra de Deus na nossa vida. Esse texto está dizendo mais ou menos assim, velho, não sabe pregar? Não precisa. Se te chamaram para pregar, vai lá e prega. Lá você vai descobrir como vai fazer. Não sabe apacentar a GP? Não precisa. Se te pediram para assumir, vai lá, assume lá, se descobre. Tua esposa, tua noiva está pedindo para casar? É? É hora de você dar o beliscão, velho. Vai lá, pode dar. A tua noiva está falando, amor, você não acha que a gente está namorando há muito tempo? Fala, amor, coisa pouca. 8 aninhos. Coisa pouca, 8 anos não dá para fazer nada na vida. Sabe, se ela está falando, está te estimando para isso, vai lá em casa, e lá você vai descobrir como viver casado, se você é temente a Deus, é óbvio. Mas o que eu estou querendo dizer para você é que nós temos uma coisa muito errada na nossa mente, que eu não sei de onde que veio. Sabe qual é? Nós precisamos estar prontos para que então façamos. Olha, a pergunta que eu te faço é, quem na Bíblia estava pronto para fazer alguma coisa? Noé estava pronto para fazer uma arca. Noé era um colono. Ele estava pronto para fazer uma arca? Não estava. Sansão estava pronto para batalhar contra os filisteus. Ele era forte, mas era um cara desequilibrado. Totalmente. Desequilibrado e tarado. Né? Porque vamos ser bem sinceros, ele era tarado. E se a gente for olhar para todos aqueles que fizeram grandes coisas, eles não estavam prontos. Tudo que eles fizeram que esse texto diz, o quê? Quando o Senhor lhe confiar algo justo para fazer, faça. Olha para quem está ao teu lado e diga isso. Quando Deus te confiar algo, faça. Você entendeu? Faça, vai na fé, meu irmão. Vai e faz. Fulano de tal, você vai assumir agora a liderança da equipe tal na nossa empresa. Vai. Vai, olha para ele e fala, pode mandar na minha. Pode mandar na minha, porque eu vou na força do Deus de Israel. Você entendeu? Fulano de tal, assume tal GP. Manda na minha, porque eu não sei como fazer. Mas Deus sabe. E Ele está comigo. Quando for lhe apresentado uma arena, só suba nela, cara. Não fique pecenejando, não fique calculando, suba nela. Pedro, quer ser meu seguidor? Demorou. Eu não sei se Pedro estava tretado com a esposa ou algo do tipo, mas a impulsividade dele é incrível, né? Tipo, vamos embora. Falou. Tchau, amor. Para onde você está indo? Não sei. Estou vazando. Quando lhe for apresentada uma causa, lute por essa causa. Mas lute não como alguém que está lutando contra um amigo no playground. Lute como alguém que está enfrentando Mike Tyson em cima de um ringue. Lute com vontade. Faça o teu melhor. Seja no que for. Sabe, um exemplo claro bíblico a respeito disso é do nosso camarada José, não é? José, tu é um cara bacana, tu é um filho demais. Mas agora você vai ter que ser um presidiário fantástico. A pergunta que eu faço é, como se torna um presidiário fantástico, né? Não sei. José conseguiu. Agora você vai ser um servo fantástico. Demorou, bora, vamos lá. Agora você vai ser um governador fantástico. Suba na arena. E lá eu vou te ensinar a fazer. Quando a gente fala de batalha, de luta, uma coisa que eu quero desmistificar, enfim, agora, é a seguinte. Quem curte tropa de elite? Levanta a mão. Quem não curte, dá um tapinha na cara e fala, velho, você não entende nada, velho. Cara, tropa de elite é demais.
Mas sabe de uma coisa, cara? O diretor do Tropa de Elite, que eu não lembro o nome do cara, ele foi fantástico no Tropa de Elite 2. Porque o Tropa de Elite 1 é tipo filme carioca, apelativo, vamos dar tiro e matar e todo mundo vai assistir. Agora o filme 2 já é digno de Hollywood. É um filme inteligente. Mas a ênfase do filme eu acho muito legal. Porque qual que é a ênfase? O inimigo agora é outro. Olha para quem está ao teu lado e diga, o inimigo agora é outro. Sabe por quê? Porque durante muito tempo, os crentescos pensavam que o inimigo era qual? O inimigo são os ímpios, povo pagão. Eu saio da minha faculdade amarrando todos eles. Eu saio da Univille e vou só amarrando. Está amarrado, Senhor, está amarrado. Caia por terra no nome de Jesus. Toda a obra de Satanás, aquela mesa de bar, caia por terra agora. Só vou amarrando. O inimigo era a música, era a cultura. Quanto cristão perdeu tempo e fosfato, e é engraçado que perde até hoje, debatendo e discutindo na internet acerca de coisas tão banais, idiotas. Enquanto Deus está dizendo, tipo assim, velho, o inimigo é outro, mano. Sabe, existem coisas mais nobres para serem lutadas. E exatamente isso que eu quero que você fique muito claro na tua mente. Que o inimigo nosso não é a nossa cultura, o inimigo nosso não são as pessoas. Aliás, o inimigo nosso não são as outras religiões. Não são os nossos inimigos. Eu fico pensando em Jesus, né? Jesus, ele se torna carne. E aí ele vê os judeus e fala, é nós, galera. Vamos fazer a diferença no mundo, mano. Aí um fariseu olha para Jesus e fala, não, tu não é da minha galera, não. Sai fora, mano. Aí Jesus olha para outro, sei lá, saduceu e fala, mano, é nós, vamos dar-lhe. Não é comigo não. Aí Jesus olha para Pedro e fala, é tu mesmo, velho. Vamos junto. Porque desde os tempos de Jesus, o nosso inimigo é outro. Sabe quem é o nosso inimigo? Vou te dar 10 segundos para refletir nisso. Quem é o nosso inimigo? Talvez você é muito crente e falou, eu mesmo. Glória a Deus. Começa aí. Amém. Mas deixa eu falar 3 inimigos que Jesus combateu de maneira muito clara e ávida, forte, radical. Primeiro inimigo, ignorância espiritual. O primeiro inimigo que nós encontramos é ignorância espiritual. Pois tem gente no século 21, depois das cruzadas e tudo mais, que ainda pensam que se Jesus voltar e eu estiver pecando, eu vou para o inferno. Mano, se esse teu Jesus é dono do bingo, eu não sei. Mas você realmente acha isso? Como você acha isso? Ignorância espiritual, velho. É impressionante como existem pessoas ignorantes a respeito da fé cristã. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Nosso inimigo, a religiosidade. Jesus claramente lutou contra a religiosidade. O que é religiosidade? É o ímpeto humano de pensar que algum dia nós vamos merecer algo de Deus. Olha para quem está ao teu lado e diga, do início até o fim, é pela graça. Você nunca vai merecer nada de Deus. Mas sabe o que acontece? As pessoas entendem a graça quando se salvam do inferno. Aí elas se tornam crentes. Aí o que elas pensam? Agora eu tenho que fazer por merecer. Aí chega, sei lá quem, dos quintos do inferno, e diz assim, se você não orar 8 horas, Deus não abençoa a sua família. Aí você olha, nossa, velho, 8 horas, tem que orar, vamos orar. 8 horas. E Deus está olhando do céu, tipo... E aí, velho, quando que você vai entender
que você não tem como merecer nada de mim. Que a oração é um privilégio, não é uma moeda de troca. Quando? A religiosidade. Terceiro, inimigo, grande inimigo. Qual é? A nossa passividade. Foram os 3 inimigos que Jesus combateu de maneira muito clara nos evangelhos. E esse inimigo se manifestava na vida dos discípulos dele. Esse inimigo se manifestava a todo canto onde ele ia. Sabe por quê? Porque o nosso inimigo agora é outro. Olha para quem está ao teu lado, diga isso novamente. Sabe quando eu percebi isso de maneira muito clara? Ultimamente, enfim, saiu um monte de reportagem a respeito da onda, a respeito de mim, por um monte de canto, né? Por São Paulo, do Rio, sei lá, o que os carioca tem a ver com a gente, mas tudo bem. Saiu uma reportagem para tudo quanto é canto. Joinville fizeram lá uma webdoc da onda, tá, um site, pá, informativo, assim por diante. E, cara, naturalmente, algumas pessoas olharam para aquilo, criticaram e assim por diante. Mas olha o que acontece, começou a sair um monte de reportagem no meio gospel. Velho, quando eu comecei a olhar os comentários, as reportagens no meio gospel, eu falei, velho, e eu que achava que eles eram meus irmãos. Ingênuo eu, bobinho eu. Achava que estamos juntos, vamos combater o inferno. O inimigo agora é outro, velho. Compreenda isso. O teu maior inimigo não é teu amigo budista, é a tua religiosidade. O teu maior inimigo não é os intelectuais, é a tua ignorância. A gente precisa combater contra esses inimigos. Davi era um cara mais que vencedor. Eu gosto dessa parada de ser mais que vencedor, né? O mais que vencedor. Ser vencedor é legal, mas ser mais que vencedor é tipo top. É tipo assim, ser vencedor, passei de ano. Ser mais que vencedor, passei de ano com honra ao mérito. Olha para quem está ao teu lado e diga, Jesus te chamou para ser mais que vencedor. Para passar de ano e com honra ao mérito ainda. E com estrelinha da professora. Davi era esse cara mais que vencedor. Davi, ele era mais que vencedor por um motivo único e exclusivo. Que a gente já falou anteriormente. Um dia Davi decidiu subir no ringue. Um dia Davi decidiu fazer aquilo que lhe era confiado, com excelência. E fazendo aquilo, ele foi levantado para causas cada vez maiores. Mas algumas coisas que destacam na vida de Davi, e que eu quero compartilhar com vocês, são bem rápidas, que devem também ser, enfim, a nossa atitude, que diz respeito à atitude de Davi. Davi era um cara que tinha consciência da graça. Você tem consciência da graça? Tem. Eu até preguei isso na segunda-feira passada, e quem não estava, então eu vou falar de volta. Abraão entregou seu filho Isaque. Por quê? Por um motivo. Qual motivo? Ele sabia que tinha recebido de Deus. Se Deus está pedindo de volta, vou devolver. Não é meu? Não é meu. Uma coisa que revela a nossa falta de consciência da graça, sabe o que é? Deus pede o teu dízimo. Por que você tem dificuldade de entregar teu dízimo? Sabe por quê? Porque você acha que não foi Deus quem te deu, foi você que conquistou. Porque sempre é mais fácil dar aquilo que nós conquistamos. Mas quando nós temos consciência de que nós recebemos, aí fica fácil dar. Fica fácil galardoar outros quando a gente entende a graça. Davi entendia claramente, ele tinha consciência da graça, exatamente por esse motivo que ele chama Mefibosete e fala, Mefibosete, vai no shopping, compra todas as roupas bacanas,
vai jantar na Bajo, junto com o Alex e com a Aniele. E, velho, eu pago tudo para você, porque tudo que eu tenho eu recebi. Mas essa consciência da graça, na verdade, começou há muito tempo atrás. Quando começou? Deus reprovou a atitude de Saul. Ele falou, não quero mais Saul como rei. Ele olhou para Samuel e falou, Samuel, vai até a casa de Jessé, porque lá está o rei. Samuel então chegou na casa de Jessé. Foi procurar quem seria o rei. Lembra? Ele foi no primeiro quarto. Estava o irmão de Davi, malhando bíceps. Você lembra dessa história, né? Samuel olhou e falou, velho, é esse o rei. Precisa de um rei bombado, mano. O que Deus fala para Samuel? Obrigado, me ajuda. O que Deus fala para Samuel? Vai para o segundo quarto. Lá no segundo quarto, enfim, tem um moleque louco, descabelado, vendo a tabela periódica e brincando com a tabela periódica. E quando um moleque, uma criança, brinca com uma tabela periódica, tenha medo. De verdade, tenha medo, porque ou ele é um terrorista ou ele é um louco. Enfim, e ele está lá brincando e tal. Samuel entrou e falou, ele é o rei de Israel. O que Deus falou? Foi para o próximo. O próximo era metido com automobilismo, tal, umas loucuras. Ele estava desenvolvendo lá uma fórmula, uma maneira de rebaixar as carroças. Fazer suspensão hidráulica nas carroças. Velozes e Furiosos. Né? E ele estava lá. Daí então, Samuel pensa, esse é o rei de Israel, é um cara inovador, é disso que a gente precisa, inovação no nosso reino. O que Deus diz? Passam-se 7 irmãos. Samuel olha para o pai, para Jessé, e fala, Jessé, você tem mais algum bacuri aí? Tem mais algum moleque? Jessé olha para Samuel, olha para os irmãos, olha para Samuel de volta. A gente fez mais um moleque lá. Ele está lá no campo, lá cuidando das ovelhas. Mas não dá bola para ele não. Você está entendendo o que Jessé fez? Jessé olhava para o filho e falava, cara, meu filho é uma droga. Quando teu pai te achar uma droga, cara, se agarra na graça. Se agarra na graça. Jessé olhou para Davi e falou, não, ele não. Qualquer um aqui. Até eu quero que eu seja rei, eu vou. Mas Davi não. Samuel olhou e falou, manda lá o moleque vir, vamos ver qual que é. Eu imagino Davi chegando lá do campo, Samuel e Jessé olhando de longe. Samuel olhou para, sei lá, só para o contorno de Davi, lá no longe do campo. Falou, Deus, não pode ser. Esse moleque não. O que Deus falou? É ele mesmo. Davi se aproximou, como Davi era? Não sei, mas sei que ele deveria ser um bicho escroto. Sei lá, vamos imaginar, Davi era um cara com óculos torto, com fita adesiva no lado, cheio de espinha, com aquele bigode mal feito. E na verdade não é um bigode. Aliás, se você tem um amigo que tem esse bigode, avise ele que ele não tem um bigode, ele tem pelos na cara. E esse era Davi. E o que Deus disse? Esse aí, ele vai ser o rei. Então Samuel ungiu Davi rei de Israel. E Davi cresceu na consciência qual? Sou o que sou pela graça de Deus. Você pode dizer isso comigo? Sou o que sou pela graça de Deus. Você era aquele moleque
com espinha, com bigode, que não é bigode, que Deus decidiu chamar e escolher. E Davi entendia disso. Por isso, por fim, ele se tornou mais que vencedor. Outra coisa, você vai ser rei de Israel, mas tem um outro cara que agora é rei. Quem é o rei de Israel? Saul. Outra coisa que Davi entendia, que era Deus que o faria rei de Israel, não era ele que o faria rei de Israel. Presta atenção, cara. Saul queria matar Davi. Ele procurou matar algumas vezes. Tentou dar umas lançadas lá em Davi, não rolou. Aí o que aconteceu? Um dia, Saul entra, é muito engraçado, porque isso diz na Bíblia, irmãos, que Saul entra numa caverna para fazer fezes, para defecar. É incrível como a Bíblia é rica em detalhes, né? Ele entra para defecar numa caverna. E está Davi e seus soldados no fundo da caverna. Os soldados olham para Davi e falam: demorou, velho, foi Deus que colocou agora Saul, vai lá e mete a lança na testa dele. Davi até pensou: é verdade, está demorando muito essa parada de ser rei, vamos tacar a lança no Saul. Ele chegou perto de Saul e aí de repente a consciência veio. Qual a consciência? Ai de mim tocar no ungido do Senhor. Se você ouviu alguma igreja pentecostal por aí. Então Davi retrocede, fala o quê? Não, eu não posso. Sabe por quê? Presta atenção, cara, isso é muito importante. Davi se tornou mais que vencedor, porque ele sabia que era Deus que o faria mais que vencedor e não ele mesmo. Você entendeu? Se eu fui chamado pela graça, eu também vou conquistar pela graça. Davi tinha convicção de quem era, da força que ele tinha em Deus. Eu acho isso interessante porque muitos de nós descreveria Davi como um orgulhoso. Presta atenção no que aconteceu com Davi. Davi chegou no campo de batalha, estava lá o Golias. O que Davi falou? Mano, tu está ficando louco. Você está falando mal do Deus de Israel? Eu vou te encher de porrada, velho. A maioria de nós pensaria o quê? Guri, orgulhoso, arrogante. É ou não é? O apacentador que olha lá para o GP morrendo e diz: vou multiplicar essa parada aí. 2 meses eu multiplico esse bagulho aí. Joga na minha para tu ver. A gente olha o quê? Falta humildade para ele. Mas Davi era esse cara. Esse cara que tinha um orgulho santo. O mesmo orgulho que Paulo tinha. Porque Paulo era um cara orgulhoso. Ele mesmo diz: eu me orgulho na cruz de Cristo. Eu me orgulho no poder de Cristo. Paulo não era o tipo de cara que chegava para pregar e falava: galera, eu não sou digno de estar nesse altar. Mas Deus me escolheu. E eu humildemente, quebrantadamente, vou lhe transmitir a palavra do nosso bom Senhor. Paulo era o tipo de cara que falava: velho, é o seguinte, muda a tua atitude. Velho, é o seguinte, entra na arena. Porque Paulo e Davi entendia que em Cristo eles eram fortes. Davi é mais que vencedor. Quem quer ser mais que vencedor? Não. Quem quer ser mais que vencedor? Presta atenção. Só vence quem luta. Você está achando que você vai ser mais que vencedor sentando a tua bunda no GP e olhando para o circo pegar fogo? Você está achando? Ah, não, é pela graça. Isso não é graça, isso é desgraça. Você é a desgraça do teu GP. Você acha que você vai ser mais que vencedor olhando para o Brasil da maneira como está e falando: minha parte eu fiz, eu não votei na Dilma. Você acha que você vai ser mais que vencedor dessa maneira?
só vence quem luta. E só é mais que vencedor quem luta pela graça. Deus está te chamando. Escuta o que eu estou te falando. Deus está te chamando para subir em cima da arena e fazer algo de relevante nesse mundo. Mas esse algo de relevante não é ajudar os desabrigados no Nepal hoje, talvez. Se mais que relevante, talvez seja ser um bom discipulador lá no teu GP. Hoje. Ser um bom funcionário, ser um bom marido. E não, jamais, dizer um não quando a causa bater na tua porta. Porque a gente descobre grandes causas lutando pequenas causas. Amém? Se Davi pode, você pode. Se Davi pode, você pode. Olha para quem está ao teu lado, diga isso. Se Davi pode, você pode. Você crê nisso? Quantos creem nisso? Se Paulo pode, eu também posso. Se Nelson Mandela pode, eu também posso. Se Madre Teresa de Calcutá pôde, a gente também pode. Se a Hilson pode, a gente também pode. Porque tudo posso naquele que me fortalece. Você pode todas as coisas em Cristo Jesus que te fez mais que vencedor. Se tão somente você subir na arena e se apropriar da graça que Cristo derramou sobre a tua vida, graça inigualável, capaz de te fortalecer para derrubar qual seja o gigante que se levantar na tua vida. A louça ou o Golias? Qual for o gigante, a graça de Deus é suficiente para te capacitar para lavar a louça como ninguém. E para ser um prefeito como ninguém. E para ser um professor que a história nunca ouviu falar. Para ser um empresário que causa inveja no Steve Jobs, morto. Honestamente, cara, você quer se comprometer a ser mais zeloso com a causa que Deus tem te dado? Quer? Se você quer subir na arena, vamos ficar em pé. Esse tema da conferência é só uma forma de dizer para você isso, cara. Lute, meu velho. Lute. Lute pelo teu namoro, velho. Pelo amor de Deus. Tua namorada não pode ser esse bagaço que é. Não de feia. Feia é a tua opção. Aí tu escolhe. Mas bagaço de mulher chata, cara. Você não pode olhar para ela e falar, ah, não, vamos casar, amor. Não, velho. Você não pode olhar para a tua empresa e falar, cara, tá legal assim, estou ganhando meu salário. Não. Vamos fazer dessa empresa uma mega empresa. E eu que vou ser diretor dessa bagaça aqui. Você não pode olhar para o teu GP e falar, galera, mais uma semana de GP. Que bênção. Não, cara, eu vou fazer desse GP aqui. Na verdade, eu vou fazer desse GP aqui maior que na onda dura. Eu vou fazer desse GP aqui o maior enviador de implantadores que a gente já viu na face da terra. Olhe para quem você está lutando e lute com orgulho santo. Amém? Vamos orar, velho. Senhor, derrama sobre nós
o mesmo espírito e o mesmo discernimento que estava sobre Davi. Derrama sobre nós as revelações que Paulo tinha. Derrama sobre nós o entendimento de que nós não precisamos ser sobreviventes desse mundo. Derrama sobre nós a clareza de que nós, sim, podemos ser parte da solução desse mundo, de verdade. Derrama sobre nós o entendimento de que em Ti nós não somos apenas vencedores, nós somos mais que vencedores. E dá-nos, ó Pai, a atitude diante das pequenas causas que são sobre nós, sejam elas quais forem. Seja elas o casamento, seja elas o emprego, a faculdade, seja elas um GP, um discípulo, seja elas quais forem, dá-nos o discernimento e a competência, mediante a Tua graça, de sermos os melhores lavadores de louça do sul do Brasil. De sermos os melhores maridos, pelo menos para a nossa esposa, do mundo. Dá-nos, ó Pai, a convicção de que nós fomos chamados por Ti para liderar e influenciar nações, e não apenas a cuidar do nosso próprio umbigo. Faça-nos, ó Pai, parte da solução desse mundo. No nome santo de Jesus. Amém. Presta atenção. A gente vai fazer uma coisa agora que a gente fez na virada. Para quem estava na virada da onda. Em outra balada. Cara, presta atenção. Tudo que eu estou falando se resume ao quê? Eu vou lutar. Se você saiu daqui tipo, velho, eu vou dar-lhe. É isso. Entendeu? Eu vou chegar em casa e quer saber, eu vou arrumar meu quarto. Eu vou chegar em casa, na verdade nem vou chegar em casa, no caminho eu já vou dar um beijão no meu marido, que ele vai ficar torto, ele vai olhar para mim e vai virar o zóio. Quer saber, eu vou ligar para o meu patrão e vou falar, patrão, pode contar comigo, que eu vou fazer o teu negócio prosperar. Porque aonde eu tocar minha mão vai prosperar, eu creio nisso. E o que é isso? É lutar. É lutar pelas causas que nos foram confiadas. Amém? Então o que eu vou fazer? Eu vou falar algumas causas e você vai falar o quê? Eu vou lutar. Beleza? Não vai ser igual da virada, vai ser diferente. Você só vai falar, eu vou lutar. Vamos fazer o teste. Contra a louça na minha casa. Não, você não está com vontade de lutar contra a louça na tua casa, né? Vamos lá. Guerreiro, eu vou ser Rambo com a louça da minha casa. Amém. Está melhor. Vamos lá. Contra a louça da minha casa. Contra a ganância. Contra o orgulho. Contra a religiosidade. Contra a ignorância espiritual. Contra a má educação. Contra a corrupção. Contra crianças desabrigadas, contra a fome, contra a miséria, contra eu mesmo. Quem vai lutar, diz que vai lutar aí, por favor. Amém. Então olha para quem está ao teu lado e diga, vamos lutar, meu velho. Vamos dar-lhe. Chega de ser um sobrevivente. Chega de viver uma vida patética. Chega de ser mais um problema para a igreja. Chega de ser mais um problema para a sociedade. E vamos arregaçar nossa manga, vamos subir na arena e vamos dar-lhe. Amém? É isso aí, vamos lutar.